O estoque é o cofre da sua empresa. Não controlar o seu estoque é como não controlar a sua conta corrente. Meu nome é Renata Cruz, eu sou fundadora do Foodness e trabalho no mercado de alimentos e bebidas há mais de 20 anos. Conheço a operação de dentro e entendo que quando a gente estabelece melhores processos, a gente entende e consegue melhores resultados dentro do nosso negócio. Então, hoje a gente vai falar de controle de estoque. E para a gente começar a falar de estoque, eu queria que você entendesse que o estoque do seu negócio é de fato o seu cofre. Toda hora que você entrar no seu estoque, seja na sua salinha, olhar para as suas prateleiras, para os seus freezers e ver tudo ali cheio, abastecido, você tem que enxergar, imagina que nem Casa de Papel, lembra da série? Você tem que imaginar um monte de notas. Aquilo é dinheiro, é o dinheiro que a gente usa para fazer faturamento para a nossa operação. Mas também a saúde do estoque é fundamental para a gente entender a saúde da empresa. Se eu tenho muito valor em estoque, parado em estoque, significa que eu tenho um valor empregado num insumo que pode ser que estrague, que eu posso perder, ou que esse dinheiro poderia estar na minha conta corrente. Fala, não, posso comprar aqui 50 mil reais de vinho, mas eu vou usando aos poucos. Mas se você precisar desse dinheiro, desses 50 mil reais para pagar outros boletos ou outras dívidas, você fica sem ter liquidez para cuidar do seu negócio. Então, estoque é sempre um ponto muito delicado e que a gente precisa cuidar com muita atenção, certo? Então, cuidar de estoque, essencialmente, na nossa visão, envolve inicialmente entender quem é o dono daquele processo, daquele controle. Sempre que a gente vai para operações profissionais, ou eu quero levar a minha operação, comecei trabalhando em casa, abri um pontinho pequeno, agora eu quero profissionalizar ainda mais o meu negócio, essa linha de controle de estoque, ela tem que ir amadurecendo junto com o negócio. Então, sempre que você estiver procurando dar o próximo passo ou estruturar de vez a sua operação, é muito importante que a gente tenha um espaço dedicado a ter um estoque fechado. Por que a gente fala de estoques fechados? Se estoque é dinheiro, a gente não lida com dinheiro com todo mundo mexendo naquela conta corrente, porque senão a gente perde o controle. Eu tenho uma conta corrente aqui junto com o meu marido e aí eu gastei mais achando que ele ia poupar esse mês, a gente não se alinhou, ele também gastou, ficamos com a conta no negativo. O estoque funciona mais ou menos da mesma forma. Se eu tiver uma pessoa dedicada a esse controle, mesmo que ela tenha outras tarefas, mas seja só ela que mexe no estoque, eu consigo entender quais são os ingredientes que não podem faltar, se tem alguma coisa já acabando, se tem alguma coisa que tem um alto volume em estoque, e eu consigo fazer melhor gestão desse dinheiro que está ali dentro do meu estoque em forma de insumos. Então, o primeiro passo é que se você tiver esse espaço, tiver essa possibilidade, você feche um estoque, seja uma tela aramada, seja um quartinho dedicado a um estoque, para que você tenha uma pessoa responsável e que só essa pessoa mexa dentro do estoque. Todas as outras pessoas vão precisar, assim que elas têm necessidade, tem um cozinheiro, tem uma confeiteira, eles precisam pegar coisas do estoque, a gente vai criar processos e regras para essa requisição. Então a gente evita aquele tipo de coisa. Uma confeiteira foi lá de manhã, pegou 2 litros de creme de leite. O cozinheiro foi lá, pegou 5, 10 minutos depois. E aí eu tenho 7 litros de creme de leite na cozinha, sendo que nem todos esses itens vão ser, essa quantidade não vai ser usada naquele mesmo dia. Isso pode gerar desperdício, isso pode gerar um disparo de compras sem necessidade, porque não está mais no estoque, mas está na geladeira das praças. E aí, quem é responsável por compras acaba comprando antes da hora, eu tiro o dinheiro da minha conta corrente e coloco esse dinheiro em estoque parado dentro da minha operação. Então é fundamental, primeiro passo, que a gente consiga fechar esse estoque. Segundo passo, que a gente tenha uma pessoa dedicada a cuidar desse estoque, dessas entradas, dessas saídas, desses fluxos de entradas e saídas de produto, certo? Já adianto que quando a gente não tem esse controle de estoque, a gente não tem um estoque fechado e a gente passa a implantar esse processo e esse controle, a gente tem um primeiro momento de muita resistência da equipe.
E aí vou contar um pouquinho para vocês como foi. Eu tinha o buffet, como eu já contei num conteúdo anterior, e a gente não fazia esse controle de estoque. Quando a gente começou a fazer uma melhor gestão dos nossos números e fazer o inventário, a gente entendeu que tinha muito gargalo, muito desperdício por conta de falta de controle de estoque. E aí a gente implantou uma requisição de estoque, que na verdade é uma ferramenta muito, muito simples, mas que determina que todo mundo que precisar de alguma coisa precisa preencher uma planilha, né, à mão mesmo, entregar para o responsável do estoque e a partir desse momento ela tem horários e regras para receber esse produto. Fatalmente, todo mundo precisa se planejar mais e é por isso que existe uma resistência tão grande no começo. Vou falar para vocês que foi um mês e meio de um verdadeiro tormento, mas que depois as coisas ficaram muito melhores e que a gente conseguiu uma redução muito expressiva no valor que a gente investia em compras lá no buffet. Então vale muito a pena, vale a pena a gente conscientizar a equipe e trabalhar esse controle e esses processos junto do time para a gente melhorar os nossos resultados, certo? Agora é o seguinte, vou falar para vocês de quais são os itens básicos quando a gente está falando de controle de estoque. Para mim, o primeiro de todos eles é organização. A gente não consegue fazer controle de estoque e a gente não consegue muito menos fazer inventário, fazer contagem de um estoque desorganizado é um verdadeiro terror. Então, para a gente ter consciência de tudo que a gente tem de dinheiro parado no nosso estoque, né, ou investido no nosso estoque, a gente precisa estar organizado. Depois, a gente precisa fazer controle de fluxo. O que é controle de fluxo? Entradas e saídas com data e volume. Muito simples. Tá? Que dia chegou, que dia saiu. A gente também consegue melhorar esses gargalos operacionais quando a gente está fazendo esse controle com mais dedicação, certo? Outra coisa que é muito importante é a gente entender a hora de comprar. Falei para vocês que estoque é dinheiro e dinheiro ou ele está na conta corrente ou ele está no estoque. Eu prefiro muito mais o dinheiro na conta corrente porque a gente tem liquidez do que parado, imobilizado no nosso estoque. Mas eu também não posso ter uma quebra de fornecimento. A quebra de fornecimento, então se faltou açúcar no meu estoque, significa que eu vou sair correndo no mercado e pagar muito mais caro do que eu costumo pagar se eu comprar num atacado ou se eu comprar de um fornecedor. Então, a gente tem, a partir desses dados, organização e controle de entradas e saídas, uma possibilidade de fazer o desenho de estoque mínimo e estoque máximo. O que é estoque mínimo e estoque máximo? Estoque mínimo é aquele estoque que eu preciso ter para garantir que eu não vá ter quebra de fornecimento. E o estoque máximo é aquilo que eu não posso, eu sei que se eu tenho 10 cremes de leite, eu não posso comprar mais porque eu demoro 2 ou 3 semanas para consumir aquele creme de leite. Então eu crio também uma trava, porque senão eu começo a ocupar muito espaço e corro o risco de ter desperdício ou perda até por prazo de validade. Então o mínimo garante que eu não tenha que sair para comprar mais caro e o máximo garante que eu não coloque mais dinheiro, eu não invista mais dinheiro no estoque do que eu preciso para garantir o meu fornecimento de dia a dia. Se eu não tenho um controle de estoque, se eu não tenho um estoque fechado, não tenho uma pessoa olhando para esse estoque, fica muito difícil a gente conseguir fazer esse controle, entender estoque mínimo e máximo, entender as datas de compra, né, quando a gente libera as compras ou quando a gente trava as compras. Todo mundo que já fez compras com fornecedores sabe também que eles o tempo todo têm metas para bater. Então eles estão ali te ligando e falando, vamos incluir mais uma caixa de leite, vamos incluir mais um fardo de farinha. E se você não tem o domínio do seu estoque, muitas vezes você vai aceitar sem precisar. E aí você tira dinheiro da sua conta corrente, coloca dinheiro imobilizado e vai ficar com aquele dinheiro parado por muito tempo. Então o controle de estoque te dá toda essa ferramenta para você gerir melhor no final do dia o seu dinheiro. E para a gente acabar esse bloco, uma outra coisa fundamental e absolutamente importante é a gente entender vendas versus necessidades de compra.
Então, para a gente criar esses estoques mínimos e máximos, eu preciso ter noção de quanto eu vendo de cada ingrediente, de quanto eu consumo de cada ingrediente semanalmente, para que eu consiga liberar essas compras. E se eu tive uma queda de vendas, a regra é: vamos segurar as compras. Por que eu continuo gastando dinheiro, né, tirando dinheiro da conta corrente e botando dinheiro no estoque, se eu estou vendendo menos? Eu não preciso. Então eu posso comprar itens pontuais, mas eu seguro as minhas compras. Então, um alinhamento entre a pessoa que cuida das vendas e que olha as vendas, que acompanha o volume de cada produto que a gente está vendendo, com a pessoa que cuida do estoque. Muitas vezes em operações menores essas pessoas são as mesmas, né? Então ela senta de um lado numa cadeira e depois ela senta em outra cadeira, mas é a mesma pessoa, o mesmo ser humano. O que eu recomendo é que você pare um tempo para fazer essa análise. Puxe a sua curva de vendas, quanto você vendeu de cada item naquela semana, e aí você cruze com o que você tem de estoques, para você entender se você está abastecido para a próxima semana, para não precisar sair correndo e pagar mal por um insumo, ou também comprar mais do que você vai precisar usar naquela semana. Essa é uma ótima recomendação para fazer uma boa gestão de estoque.